Olá, fiel, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos ver aí a respeito de mais uma polêmica envolvendo o Gabigol, ligando o Gabigol ao Corinthians. Temos também informação aí sobre o Daverson. O Corinthians vai contratar o Daverson, segundo o jornalista Benjamin Bach. Ele disse em seu programa no domingo que o Daverson está 90% já praticamente certo na equipe corintiana. Será mesmo? E também vamos ver aí sobre o Augusto Melo, presidente aí do Corinthians, foi para a Inglaterra, em Londres, se reunir com um grande patrocínio aí, pode mudar a história do futebol corintiano e brasileiro. Fique até o final então do vídeo para você saber com detalhes as notícias que estão abalando aí na mídia sobre o Coringão. Bora pro vídeo. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Fiel, tudo que envolve aí o Coringão, tudo que envolve o Corinthians é notícia, é bomba, é polêmica, né? Ultimamente assim tem sido o momento atual do Corinthians, né? Muitas notícias aí e muitas polêmicas também envolvendo a equipe corintiana, né? Então hoje nós vamos falar aí sobre 3 notícias que saiu na mídia que foram bem interessantes aí, que está fervendo a Fiel, né? Muita gente aí tem comentado, muita gente tem feito comentários a respeito dessas notícias. A primeira é do Gabigol, né? O Gabigol, mais uma vez, se envolve em mais uma polêmica aí, dessa vez nas redes sociais, né? No X, antigo Twitter, o Gabigol então tweetou lá um versículo bíblico, né? Para brindar ali a sua vitória, né? Do Flamengo contra o Vasco por 6-1, na qual o Gabigol entrou no segundo tempo e marcou um gol. E fazia muito tempo que o Gabigol não marcava gol, fazia quase 6 meses ali praticamente que o Gabigol não marcava gol. Então ele marcou um dos gols ali do Flamengo e no final da partida, na internet, ele tweetou ali e deixou os corintianos aí um pouco intrigados, né, com aquela postagem dele, com aquele versículo da Bíblia, que é o 2 Coríntios, né? Foi ali que o nosso querido Gabigol postou, e a frase, né, que virou polêmica foi porque ele, de tantos versículos que ele podia escolher ali da Bíblia, que são muitos versículos, né, que tem na Bíblia Sagrada, o Gabigol foi escolher justamente a cartas ao Coríntios, né? Então, quer dizer, era uma igreja na época, né, de Jesus, lá na época que Jesus estava na Terra, depois dos apóstolos, né? Que depois da morte e ressurreição de Jesus, ficou ali o apóstolo Paulo, o Pedro, né? Que eram os fundadores da igreja da época, e Coríntios era uma das igrejas, né? Era uma carta direcionada aos Coríntios, né? A igreja de Corinto. Tem nada a ver com Corinthians. Só que daí a turma já associou de novo o Gabigol em mais uma polêmica aí a respeito do Corinthians, porque de tantos versículos, livros que ele podia ter citado, ele citou exatamente o que consta um nome similar ao Corinthians, né? Então, quer dizer, a internet não perdoa mesmo, né? A internet não perdoa, a galera tá comentando direto, muita gente está associando isso a uma indireta do Gabigol em jogar no Corinthians, né? Muita gente está associando isso, né? E você, o que você pensa sobre isso? Será que Gabigol fez esse tweet aí para gerar mais polêmica mesmo? Ele está realmente querendo aí vir para o Corinthians? Ele nega, né? Diz que quer continuar no Flamengo e tudo mais, mas deixa aqui a sua opinião a respeito disso. O que você pensa sobre isso? Então ele nega, diz que não quer vir para o Corinthians, mas a gente sabe que ele não está muito confortável no Flamengo. Reserva,
não tem muito espaço com o Tite ali, fez um gol, de repente recupera a sua confiança aí, tenta retornar aí melhor aí nos jogos, mas a gente tem visto sim muita polêmica envolvendo o Gabigol, né? Eu lembro isso o ano passado, final do ano passado, né, no início, na verdade, desse ano, o comentarista Souza, no programa Donos da Bola, eu lembro, que ele comentou a respeito do Gabigol, assistiu, né, o jogo da final da Copa do Mundo de 2022, ali com o uniforme do Corinthians, estava com a roupa do Corinthians, né? Então ele tinha dado essa informação aí, e confirmadíssima aí, inclusive pelo Souza, comentarista, que não inventou essa, foi realmente confirmada. Aí aquele episódio da camiseta, né? Depois do jogo do Flamengo, ele em churrasco com os amigos com a camiseta do Corinthians, e agora esse versículo 2 Coríntios aí, ele mais uma vez aí parece que está cutucando. Ele tá, eu não sei qual é a tática, o que passa na cabeça aí do Gabigol. Muitos confirmam que ele é corintiano mesmo, que ele é torcedor do Corinthians. Os santistas dizem que não, ele é torcedor do Santos. Os flamenguistas dizem não, ele é do Flamengo, ele é ídolo no Flamengo, ele foi bicampeão da Libertadores do Flamengo, ele é ídolo, logicamente, marcou nas finais da Libertadores pelo Flamengo, então ele é ídolo mesmo do Flamengo, e isso a gente não temos dúvida disso. E muitos estão dizendo, estão confirmando, até aqueles que não são corintianos, que o Gabigol sim é corintiano, que sempre foi corintiano. O Neto mesmo falou no seu programa várias vezes que o Gabigol é corintiano. O presidente Augusto Melo também, sempre quando vai falar do Gabigol, fala que o Gabigol tem a cara do Corinthians. Então é uma novela que parece que não acaba, né? E a gente nunca sabe o final dessa novela. Quando você pensa que acabou a novela do Gabigol, tem um novo capítulo, um novo episódio que acontece, criando mais polêmicas então aí na torcida corintiana, né? Deixe aqui no comentário o que você pensa a respeito disso. Não deixe de se inscrever também no nosso canal, se que não é inscrito, e também dá um joinha. E o Daverson, fiel? E o Daverson? O que está acontecendo com o Daverson? Muita especulação. O Benjamin falou no seu programa a respeito disso, que 90% já está certo que o Daverson vai vestir sim o manto do Corinthians, vai vestir a camisa corintiana. E essa informação ela vem do Benja, de algum contato que ele fez. Ele estava lá em Londres, inclusive, né? O Benja foi assistir a final da Liga dos Campeões lá em Londres, Corinthians. Porém, fiel, alguns jornalistas e alguns aí que são próximos, que têm proximidade ali de dentro do Corinthians, como por exemplo o jornalista Samir Carvalho, e nega essa informação, né? Existe a informação do Beja e existe a informação do Samir Carvalho a respeito do Daverson, né? Inclusive nesse vídeo do Samir Carvalho no Café do Setorista lá, ele até se revolta quando se trata do Daverson, que não era nem para se especular, né, a chegada ou a contratação deste jogador, né? E um jogador aí que, segundo o Samir Carvalho, também falando a respeito do que ele disse lá no vídeo, no canal dele, no vídeo que ele postou, que o Antônio Oliveira que está tentando de tudo aí para poder trazer o Daverson para o Corinthians. A minha opinião sincera, eu não gostaria do Daverson no Corinthians, também concordo com ele realmente sobre isso, porque é um cara que, quando era do Palmeiras, vivia tirando sarro do Corinthians. Tem vários vídeos aí que tá voltando à tona dele aí, tirando sarro do Corinthians, e tudo bem, faz parte, né? Aí uns falaram assim, tá, mas o Roger Guedes era do Palmeiras e foi pro Corinthians e brilhou mais no Corinthians do que no Palmeiras, né? Muitos estão falando isso. Então por que não dar uma chance pro Daverson? Não dá nem para comparar o Daverson com o Roger Guedes, né? Nem se compara. O Roger Guedes é muito mais jogador. Então, assim, existe sim essa especulação do Daverson no Corinthians, mas
Eu concordo com o Samir Carvalho. Cara, não tem que contratar, mano. Tem muito um jogador melhor que ele aí. E o Antônio Oliveira tá querendo, como disse o Samir Carvalho, criar uma nova panela, parece, dentro do Corinthians. Então, muita informação aí quente sobre o Davidson. Nenhuma possibilidade, segundo o Samir Carvalho, nenhuma chance do Corinthians contratar ele. Porém, a gente sabe que nem tudo se pode cravar muitas vezes nesse mundo louco do futebol, né, Fiel? Você fala, dá uma notícia, dá uma informação ali, de repente muda aquela informação, muda aquela notícia, muitas vezes acaba acontecendo isso, né? Eu lembro que quando foi especulado o Cássio no Cruzeiro, eu tinha visto essa notícia do Cássio que ia para o Cruzeiro, e várias jornalistas negando, não, capaz, o Cássio não tem nada, não tem nenhuma conversa, o Cruzeiro deseja o Cássio, mas não tem nada. E os dias foram passando, e os meses foram passando, né? Eu lembro que nesse canal aqui, de Primeira Timão, eu cheguei até a postar um vídeo sobre a especulação do Cássio no Cruzeiro. Até no título eu fui bem chamativo, falei Cássio confirmado no Cruzeiro. Só que na época todo mundo estava negando, e inclusive não era uma informação, apenas uma especulação de mercado, mas muita gente estava negando que o Cássio iria ser jogador do Cruzeiro. Depois, bem no fim, acabou acontecendo, né, que o Cássio mudou para o Cruzeiro, é jogador do Cruzeiro hoje. Então o mundo do futebol muda muitas vezes. Às vezes se dá uma notícia hoje e amanhã o camarada vai lá e realmente assina, né? No caso do Davis, por exemplo, eu acho também improvável que ele seja contratado, porque o corintiano que é corintiano de verdade não vai aceitar o Davis. O Corinthians não precisa, como o Neto disse ontem no programa dele, o Donos da Bola, o Corinthians não precisa de mais um nome. O Corinthians precisa de um jogador de beirada. Nós já temos o Yuri Alberto, já temos ali o Pedro Raul, já temos até o Arthur Souza, que nem jogar tá jogando. Na minha opinião, um desperdício deixar o jovem Arthur Souza no banco e não dar chance para ele, que é um jogador que tem luz, que tem brilho, né? Você se lembra do jogo contra o São Paulo, que ele entrou e fez o gol lá contra o São Paulo, quando o Corinthians jogou contra o São Paulo, perdeu aquele jogo, tudo, mas o garoto entrou, em poucos minutos fez o gol ali contra o São Paulo, coisa que o Roberto não estava o jogo inteiro naquela partida, que o Corinthians acabou perdendo, mas ele fez o gol, o Arthur Souza, né? Então o Antônio Oliveira não dá chance pro Arthur Souza, não sei por quê, qual motivo, a gente não sabe, né, o que acontece às vezes. E o Davidson seria mais um 9, então não é certo contratar o Davidson mesmo. Eu acho que o Corinthians não vai fazer isso, eu acho que o Corinthians não irá contratar o Davidson. Mas você, qual é a sua opinião sobre isso, né? Deixa aqui no comentário, você pode discordar totalmente, é normal isso, faz parte, né? Você discordar. Você acha que o Davidson cairia bem no Corinthians? O ano passado ele marcou gols importantes pelo Cuiabá. Mas Cuiabá não é Corinthians, né? E assim, existe então essa especulação, mas eu também acho que não vai se concretizar. Deixa aqui no comentário, escreve no canal, deixa aqui no comentário aqui a sua opinião. Fiel, mais uma terceira notícia que tem aí tomado conta do noticiário do Corinthians, né? Que é sobre o Emirates, né? Que está muito bem aí encaminhada essa situação, e o Augusto Melo, presidente Augusto Melo, questionado, né, sobre a sua ida lá para Londres, não só ele foi lá assistir o jogo da Liga dos Campeões e bem provavelmente foi para negociar o Wesley também, né, algumas fontes estão falando sobre isso, especulações sobre isso, que está para lá para negociar com o Wesley também, o Wesley no caso, e foi questionado sobre a questão do Emirates. Será que foi feita essa reunião já ou não? Né? E segundo também aí ao Samir Carvalho, crédito total a ele essa notícia, que foi exclusiva do canal dele, confirmando que o Augusto Melo apenas respondeu a ele que quando voltar de lá da Inglaterra, da sua viagem internacional, o Corinthians terá boas notícias. Esperamos, né, Fiel? Esperamos aí que tenhamos aí boas notícias, né? Se for concretizado, vai ser um baita de um negócio para o Corinthians. O Corinthians realmente vai mudar de patamar, tá? Realmente um
um time forte e competitivo, porque com esse time que tá aí, realmente tá complicado, né? Muito jogadorzinho ruim, um jogadorzinho meia boca, que não pode ter jogador meia boca no Corinthians, um time tão grande que é o time corintiano, né? Então, está para logo a gente receber boas notícias aí, tomara que seja um negócio fechado, e do Gaspar tá fazendo a intermediação ali desse negócio com a Emirates, né? E vamos confiar aí que o Corinthians venha nos trazer boas notícias e que nessa janela de transferência realmente aí o Corinthians possa fazer contratações melhores do que foi feito aí, para que a gente possa ter uma esperança a mais na equipe corintiana na Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, que chances ali de poder chegar próximo da final até ser campeão, e no Brasileiro dar uma subida aí, né? Então deixa aqui no comentário o que você acha sobre isso, né? O Gabigol, então, mais uma vez politizando aí, né? Polêmicas com o Gabigol no Corinthians. Tivemos também do Daverson, impossível Daverson ser contratado pelo Corinthians, né? É impossível, não tem como, né? Nós, os corintianos, não vão aceitar isso, né? Não vamos aceitar o Daverson no Corinthians, e a Emirates que seja então aí uma boa notícia que venha a acontecer nos próximos dias ou próximas horas. Muito obrigado a todos que nos acompanhou até aqui ao final do vídeo. Você inscreva no canal se não é inscrito, dá um joinha para nos ajudar, para nos apoiar. Ative o sininho, toda vez que a gente tiver uma notícia nova, você venha ser notificado. Obrigado a todos e vai Corinthians!